Irmãos, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre como que tem sido o nosso contato com a PIB, né? É, o tema da mensagem é Amigos de Verdade, então eu gostaria de comentar um pouquinho sobre isso. Nós começamos a participar dos PGs, especificamente PGs, jovens casais, pais com filhos, né? E nesses PGs nós tivemos a oportunidade de se deparar com algumas palavras que o pastor trazia ou que outros irmãos da comunidade trazia que nos fazia refletir, nos fazia pensar. E a cada reunião que a gente participava, a gente ia para casa pensando, puxa, mas não tenho aprendido dessa forma, ou talvez ouvi um pouquinho de uma forma diferente. E lá a gente tem tido a oportunidade de fortalecer, né, o relacionamento, construir uma amizade. Toda semana a gente tem feito algumas reuniões alternadas, né, ou na casa do pastor Renato, ou na casa do Renato, ou do Ricardo, do Neto. E tem sido muito edificante para nós. E eu acredito que através dessas reuniões, em tão pouco tempo de PIB, eu posso falar para os irmãos que nós já nos sentimos em casa, né? Nós nos sentimos acolhidos pela igreja. E isso tem sido tão importante para nós, porque essa recepção, esse aconchego dos irmãos tem nos feito não acreditar, mas confirma aquilo que a gente acredita que é construir uma comunidade através dos relacionamentos e fortalecendo as amizades. Porque quando nós temos um amigo, nós contamos com esses amigos. Quando nós nos deparamos com situações desconfortáveis na vida, né? E nós acreditamos nisso, nós acreditamos na amizade, nós acreditamos num sonho, nós acreditamos em corações alinhados. E é disso que eu gostaria de falar, de amizade, né? Amizade verdadeira, amigos de verdade. E o título, o capítulo, na verdade, né? O livro que eu gostaria de trazer como base, né? Para a gente poder compartilhar, está lá em Marcos. Marcos capítulo 2, do versículo de 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. Isso. NVI, legal, tá igual a minha aqui. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levanta-te, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Então aqui conta a história, né, da cura. Jesus curou esse paralítico.
E o que eu queria chamar a atenção nesse texto foi aqui exatamente no versículo 3, que fala assim: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Né? Então, isso que eu gostaria de chamar a atenção. Eu não quero dar ênfase especificamente para a cura do paralítico ou para a fé deles, mas eu gostaria de trazer aqui como para a gente chamar a atenção, para a gente fazer uma reflexão, a atitude desses 4 homens, né? O que eles fizeram, né? Aqui a gente vê que esses 4 homens, né, com certeza eram amigos desse paralítico, né? Então Jesus ele retornou para Cafarnaum, estava pregando em uma casa, né? Nesta casa conta aqui no capítulo 2 que não tinha lugar mais para ninguém, né? Estava cheia, né? Uma multidão estava ali, né? Então homens de Deus, né? Mestres da lei, muitos curiosos porque queriam ver manifestações de cura naquele lugar, e não tinha espaço mais para ninguém, estava tudo lotado, né? Gente saindo pela porta, pela janela, lá dentro todo mundo um amontoado em cima do outro, né? E uma coisa só, né? E aqui diz que esses 4 homens levaram o paralítico e de alguma forma eles passaram pela multidão, viram que não ia conseguir chegar pela porta ou pela janela, subiram pelo telhado, fizeram um buraco no telhado e desceram paralítico até Jesus. E Jesus, vendo aquela atitude desses homens em relação ao paralítico, manifesta a sua cura para o paralítico. Esse é só para a gente trazer um alinhamento aqui em relação ao que aconteceu. E um outro ponto, de quem que foi a fé aqui? Foi só do paralítico para que a manifestação da cura acontecesse? Não, né? Então, não foi somente, Jesus fala no texto, né? A fé de vocês, né? Fez com que a manifestação da cura acontecesse. Então, não foi apenas a fé do paralítico, mas sim a fé dos 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus. E aí, eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, né? Eu e minha esposa, nós somos de Guarulhos, estamos em Botucatu, e durante 7 anos que nós estamos aqui na cidade, nós temos nossos colegas do trabalho, alguns são amigos, nós participamos de algumas igrejas, e nessas igrejas nós construímos relacionamentos, fortalecemos as amizades. Algumas pessoas vão embora, outros ficam, outros mudam de igreja, outros acabam saindo do evangelho, enfim. Mas algumas amizades permanecem, né? Hoje nós recebemos o telefonema de uma amiga nossa que mudou de Botucatu, tá em outro país. E a gente estava comentando, puxa, quanto você faz falta, porque eram pessoas especiais ao qual nós estávamos sempre juntos, conversando e compartilhando sonhos, coisas, pessoas próximas, e se foi, a gente não tem essas pessoas por perto. E nós temos a oportunidade de construir nessa comunidade amigos, né? Então, por isso que eu comecei falando do PG, porque o PG foi uma porta de entrada para que nós pudéssemos conhecer as pessoas. E conhecendo as pessoas, e as pessoas nos conhecendo, e conhecendo o nosso coração em relação às coisas do Senhor, o nosso desejo de servir ao Senhor, de estar junto com os irmãos, isso faz com que as amizades sejam fortalecidas. E por isso eu trouxe esse tema para que a gente pudesse refletir um pouco. E eu fico pensando, poxa, esse paralítico ele foi um cara privilegiado, porque ele tinha 4 amigos que souberam que Jesus ia voltar para aquela cidade e levaram esse paralítico até lá. Eu falei, poxa, felizes são aqueles que têm amigos. Felizes são aqueles que têm pessoas especiais por perto para quando, no momento de adversidade, essas pessoas estão perto e elas podem nos trazer uma palavra de conforto, né?
Ou não, ou a gente inverte. Talvez nós somos essas pessoas que levaremos essas palavras de conforto para outros, para que essas outras pessoas se sintam confortáveis. E aí, eu lembrei de várias situações no decorrer da caminhada cristã, pessoas que estavam conosco na igreja e juntos, e em função de algumas adversidades, algumas situações delicadas, às vezes é falecimento da família, de algum membro da família, ou algum acontecimento na igreja que a pessoa ficou frustrada e há desentendimentos, a pessoa vai embora. E às vezes eu falei, puxa vida, nós tínhamos uma certa amizade, se realmente nós éramos amigos, por que nós não fomos até essa pessoa para saber como que ela estava? Por que a gente não foi até que essa pessoa ela estivesse conosco novamente? Por que nós, muitas vezes, vemos pessoas irem embora e simplesmente a pessoa some das nossas vidas? E às vezes são pessoas que realmente tínhamos uma certa amizade, mas por alguma razão a pessoa foi embora, né? Perdeu a fé, ficou desanimada, ficou frustrada, né? E a nossa atitude é, se a pessoa ela quis ir embora, amém, né? E muitas vezes ela precisava de uma palavra amiga, algum conforto. Ela precisava de uma ajuda, precisava de uma oração, precisava de que tivesse alguém perto, simplesmente para ouvir, né? Muitas vezes nós estamos mal e queremos que alguém nos ouça. E nesse ouvir, muitas vezes o Senhor vem com refrigério e a pessoa volta novamente com ânimo, né? E ela volta novamente a ter fé, ela vê uma esperança e ela volta para os caminhos do Senhor. E aí a pergunta que eu me fiz é, qual que é o limite, né, para que possamos tentar ajudar o outro? Até que ponto nós devemos ir para ajudar um outro? Se a gente olhar para esses 4 homens que levaram um paralítico, qual que foi o limite? Eles foram até que o milagre acontecesse na vida daquele paralítico, até que Jesus curasse a vida daquele homem, né? Não tinha limite para esses homens. E aí, refletindo sobre a atitude desses homens, né, tem um texto lá em João 15, se vocês quiserem abrir, João 15, versículo 13. Diz assim, João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus é o nosso modelo, amém? Eu creio nisso. Que aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus praticou, serve como modelo para nós, como referência. E em João 15 diz isso. Então ninguém tem maior amor do que dar a vida, dar a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, Jesus estabelece qual que é o limite. Esse é o limite. Esse é o máximo. Então, se realmente nós temos uma amizade verdadeira, né, o limite é nós estarmos perto, nós estarmos juntos, nós contribuirmos para que aquela pessoa, aquele amigo, aquele membro da família, aquela pessoa que está passando por uma certa situação, ela tem uma ajuda, ela tem um ombro amigo, ela tem uma palavra de conforto, ela tem uma palavra de Deus. E eu trouxe aqui, nesse contexto, 3 características que esses 4 homens, eles tiveram em relação à atitude de levar esse paralítico até Jesus. A primeira que eu quero compartilhar com vocês, esses homens, eles abandonaram a comodidade e o conforto.
Esses 4 homens abandonaram a comodidade e o conforto. Porque eles poderiam simplesmente estar em casa com a família, com alguns amigos, fazendo um churrasco, assistindo o jogo do São Paulo ou do Corinthians. Poderia simplesmente estar desfrutando ali de um relacionamento com a família. E eles poderiam até estar comentando sobre o paralítico, porque eu acredito que o paralítico fazia parte do hall de amigos, porque o que eles fizeram, né, em relação a esse paralítico só podia ser amigo. Eles só poderiam ter uma amizade verdadeira, né? E eles não mediram esforço. Pensa comigo, quantos quilômetros esses caras andaram para levar o paralítico até Jesus? Eu não consegui achar, eu pesquisei, mas a Bíblia também não fala. Naquela época não existia cadeira de rodas. E o texto fala aqui que o paralítico ele estava em uma maca. Imagina o peso desse cara, do paralítico. 4 homens levando o paralítico numa maca, andando quilômetros e quilômetros até Jesus. E aí a pergunta que eu fiz para mim mesmo, né, porque eu me coloco nesse contexto. Falei, até que ponto eu estou disposto a dar a minha vida pelo meu amigo, pelo membro da comunidade ao qual eu participo, pelo um membro do PG que eu participo, até que ponto eu estou disposto a isso? Quantas pessoas eu conheci, eu me relacionei, eu estive próximo, tivemos momentos de comunhão agradável, falamos lá que estávamos juntos, e de uma hora para outra essa pessoa sumiu e muitas vezes você nem pergunta para saber como que essa pessoa está. Será que eu realmente me importava com ela? Será que estamos dispostos a sair da comodidade, do conforto? Se a gente trazer a memória agora, existe algum amigo, né? Eu tenho algum amigo ao qual eu daria a vida? Será que é alguém da minha família? Estou contextualizando, né, irmãos? Mas é só para a gente refletir. Então, primeiro ponto, esses 4 homens, eles não mediram esforço. E eles deixaram a comodidade e o conforto para levar esse paralítico até Jesus. Segundo ponto, esses 4 homens, eles se dispuseram ao sacrifício. Aqui, eu estava escrevendo alguns pontos. Se esses homens, quando eles estavam levando o paralítico, andaram quilômetros e quilômetros, eles chegaram até o local e eles visualizaram aquela multidão, aquele monte de gente, eles poderiam simplesmente falar, infelizmente a gente tentou, trouxemos você até aqui, porém, olha só, impossível chegar até Jesus. É impossível levar você até dentro da casa para que você possa ali ouvir as palavras que Jesus está pregando. Mas não. De alguma forma, eles passaram pela multidão, viram que eu não ia conseguir entrar até onde Jesus estava. A Bíblia não fala, mas de alguma forma eles subiram até o telhado. Não sabemos se esse telhado era um telhado simples ou era uma laje construída de barro, de madeira, enfim, de materiais duros que eles tinham que, de certa forma, destruir, quebrar, né, o telhado, a laje, enfim, para que eles pudessem descer com a maca com o paralítico até Jesus.
E aí, por outro lado, você fica imaginando, poxa, se eles quebraram o telhado, abriram o telhado, imagina Jesus pregando lá para um monte de gente e houve um monte de barulho no telhado, telha caindo, pedaço de madeira caindo, e todo mundo olhando para o que está acontecendo aqui neste lugar, né? Poderia virar uma bagunça ali, um mormaço, né? Pessoas do lado de fora olhando, falando, o que esses caras estão fazendo, estão loucos? Né? O que eles vão fazer? Vão levar esse paralítico até lá dentro? Enfim, eu imagino que muitas pessoas julgaram a atitude desses 4 homens. Com certeza, julgaram. Né? E, por outro lado também, imagina o tamanho do buraco que eles tiveram que quebrar, que abrir, né, para que a maca pudesse passar, porque o cara deveria ter uma certa altura, que pelo menos uns 2 metros o tamanho da maca, 2 por 1, e eles precisavam abrir um teto para descer o paralítico até Jesus. Então, esses 4 homens, eles não mediram esforço, eles se sacrificaram, pegaram o paralítico, passaram por todo aquele desconforto, abriram o telhado e desceram ele até Jesus. E Jesus, olhando aquela atitude dos 4 homens, paralítico ali, né, naquela situação, né, eu acredito que Jesus, ele puxa, que atitude. Né, que atitude desses 4 homens em relação ao amigo, ao paralítico. Né? E ali houve todo o mover de Deus em relação ao paralítico, o milagre aconteceu na vida daquele homem, mas eu quero enfatizar o esforço desses homens para levar o paralítico até Jesus. Isso é o que eu gostaria de enfatizar, né? Se a gente olhar para dentro da nossa comunidade, olhar para o lado, para os nossos irmãos, quais são os irmãos que são nossos amigos? Nós temos pensado em construir esse relacionamento dentro da comunidade, fortalecer essas amizades, para que a gente possa fortalecer a nossa comunidade, expandir o reino de Deus nessa cidade, para que onde nós estivermos, a manifestação do amor de Deus, do poder de Deus possa fluir através de nossas vidas e outras pessoas vejam, poxa, vocês são diferentes. Isso é o que eu gostaria de enfatizar. E Jesus, quando a gente olha lá no versículo, né, ele fala, a fé de vocês, né, fez com que o milagre acontecesse na vida do paralítico. E o terceiro ponto, esses homens, eles se dispuseram a pagar o preço. Quando eu falo em pagar o preço, com certeza esses homens eles avaliaram quais eram os impactos em relação a tudo aquilo que eles estavam fazendo, aquelas ações que eles tomaram. Passar pelo meio da multidão, quebrar um telhado, fazer todo um mormaço para levar aquele paralítico até Jesus. Provavelmente teve planejamento, teve toda uma logística. Eles sentaram, falaram, puxa, e aí a gente vai lá, vamos quebrar o telhado, mas isso vai ter um custo. A gente não simplesmente vai lá, desce o paralítico, né? E simplesmente eles vão embora e acabou. Com certeza eles pensaram, falaram, e aí? Temos condições depois de consertar o estrago que a gente vai fazer para que o paralítico possa descer até Jesus? Né? Eles não mediram esforço. E eles fizeram aquilo que deveria ser feito. Eles foram até o fim. O limite para eles era levar o amigo até Jesus. Levar o amigo para que o amigo pudesse receber uma palavra de Jesus. Amém? Aí eu escrevi aqui, até onde devemos ir para pregar o Evangelho, manifestar o reino de Deus. Tudo depende de nós. Até onde estamos dispostos a ir? Se temos pessoas que
amamos, se temos pessoas especiais em nossas vidas, se temos amizades verdadeiras, se temos pessoas que, poxa, dentro da comunidade, fora da comunidade, no trabalho, na família, enfim, se temos pessoas a qual nós temos uma certa proximidade, eu acredito que não tem limite. Se alguém está passando por necessidades, por circunstâncias da vida, que de alguma forma no meio do caminho, no meio do seu relacionamento com Deus, estaciona, para, e nós estamos ali, o meu ponto de vista é que nós devemos ir até o fim com essas pessoas. Não devemos desistir das pessoas. Não devemos desistir de construir a nossa comunidade fortalecida em relacionamentos, em amizade verdadeira. Aqui nós vemos na vida desses homens que levaram o paralítico 3 situações, 3 atitudes a qual eles abriram mão em prol dessa vida. Para concluir, irmãos, quando eu estava rascunhando essa mensagem, foi até engraçado, que essa semana eu não falei com o pastor, e aí na quinta-feira eu vi um post dele no Facebook, e o post dele diz assim, eu até anotei aqui, na íntegra, o pastor escreveu no Facebook: precisamos de amigos que sejam amigos de verdade, dispostos a caminhar sem querer nada em troca, a não ser a amizade mesmo. A amizade é um jogo de perder e ganhar. Querer ganhar sempre é um outro jogo que não leva a lugar algum. Irmãos, eu confesso que eu fiquei muito empolgado, porque eu já tinha começado a rascunhar, e aí eu dei um print do Facebook, dei um print do meu rascunho e falei: pastor, estamos alinhados, porque eu quero falar sobre a amizade verdadeira no domingo. E eu acredito, irmãos, que o Senhor, Ele nos chamou para isso. Eu confesso que eu fiquei bastante feliz quando eu vi esse post. Que eu estava em dúvida, será que eu falo sobre isso? Puxa, e agora? E aí eu vi esse post e falei: não, eu acho que esse é o caminho. É aquilo que está queimando no meu coração, é aquilo que eu quero compartilhar com a comunidade. É aquilo que eu acredito, e é aquilo que nós estamos dispostos a servir, a contribuir. E, por fim, durante o período de louvor, irmãos, se vocês puderem ficar de pé, eu queria deixar essa reflexão para nós. Estamos dispostos a pagar o preço por essa comunidade? Estamos dispostos a pagar o preço por essa cidade? Tem alguém próximo de nós, seja do trabalho, seja da faculdade, da escola, da comunidade, da família, que vale a pena ir longe com ele, com ela? Tem alguém que vale a pena nós insistirmos um pouco mais? Gostaria que nós fizéssemos essa reflexão durante o louvor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém? É isso que eu queria trazer para a igreja. Amém?